Bom dia a todos. Obrigado, Fernando. Primeiro, comentar aqui o nosso deputado federal, Marcelo Squassoni, o Edmir Chedi, nosso deputado estadual, a diretoria da Precesp, Fernando, Marco Aurélio e Leandro, e o nosso anfitrião Modesto, a qual cumprimento a todos os prefeitos aqui presentes. Assumimos a secretaria há pouco mais de um mês e meio. Estamos em conversa, recebemos não só a diretoria da Preceps, como muitos de vocês prefeitos, e tentando e ouvindo a situação de cada cidade. Você tem cidades em situações diferentes com relação aos convênios já assinados, aos convênios do passado, e também sobre a expectativa sobre 2017. Pouquíssimas cidades assinaram, e a ordem, o pedido do governador é que a gente cumpra esse orçamento de 2017 e que a gente assine todos os convênios que estejam prontos para assinatura até o final do ano. Lembrando que o ano passado acho que teve uma rodada de assinatura, acho que provavelmente no meio de dezembro, não sei exatamente o final. Então a gente sabe do prazo curto, que nós temos aí praticamente 2 meses, mas a nossa diretriz é de cumprir a execução do orçamento. Por outro lado, tem um outro aspecto que é muito importante a gente trazer, que foi como nós encontramos a secretaria com relação aos órgãos de controle, que eu acho que é uma preocupação de todos vocês que são prefeitos. A maneira como hoje o Tribunal de Contas olha os convênios do DAD, como eles estão em cima dos convênios do DAD, o que era para ser feito uma análise por amostra, que geralmente esses convênios são feitos por amostra, o Tribunal de Contas resolveu abrir um processo para cada convênio. Então, anos de 2011, 2012, 2013, você tem 300 processos abertos em cada ano no Tribunal de Contas, muitos deles já em instrução, alguns julgados e alguns outros prestes a ser julgados. Então, essa também é uma preocupação nossa, de dar um suporte para que o tribunal passar as informações corretas, as informações que a secretaria tem, para que outros casos não ocorram como aconteceu recentemente com algumas cidades que os convênios foram julgados irregulares. E a gente sabe que isso tem consequência, principalmente para os prefeitos, não com relação à questão financeira, mas questão também às questões políticas de cada prefeito. Então, essa nossa preocupação, que também se estende ao Ministério Público, que em alguns casos também estão pedindo informações, a própria Corregedoria do Estado tem pedido muitas informações sobre alguns convênios. Então, essa situação dos órgãos de controle nos preocupa e tem uma outra diretriz que a gente quer deixar isso tudo certo, tudo redondo, até como uma forma de proteção, não só à secretaria, mas também a todos vocês prefeitos. Porque tudo que é feito hoje vai ter consequência jurídica e no Tribunal de Contas daqui 2, 3, 4 anos. E a gente sabe que o tribunal tem sido um pouco mais rígido, ultimamente tem sido uma fiscalização mais intensa. Então, é importante a gente caminhar com essas medidas de saneamento, de regularização do nosso passado. Em recente evento da Precesp, o paraninfo da turma, o nosso vice-governador Márcio França, em seu discurso, ele foi secretário de turismo nesse governo, ressaltou essa questão do nosso passivo. Ele falou, gente, não tem como nós não enfrentarmos esse passivo. A gente tem que pôr na nossa frente e resolvê-lo. Porque quanto mais tempo a gente deixa isso para trás, mais a gente vai ter problema para o futuro. Então, essas duas diretrizes, elas estão caminhando juntas. A gente tem pouco prazo, a gente tem 2 meses, mas a gente quer caminhar junto, tanto com a resolução daquilo que está para trás, tomar medidas de saneamento, encaminhar a solução para esses casos e, ao mesmo tempo, executar o nosso orçamento de 2017. A Nancy depois vai passar um pouco os dados daquilo que a Secretaria está em análise, daquilo que ainda falta de documentação. Quase 70% dos pleitos desse ano que ainda não estão prontos para assinar, ou não foram entregue documentação, ou ainda está pendente alguma documentação. Então a gente também pede, faz esse apelo para que os prefeitos cobrem as suas equipes, para que possam verificar junto ao DAD o que realmente está faltando ou não está faltando.
Então, essa questão, e uma outra questão com relação ao passado, os prefeitos colocam, né, muitos não foram nas gestões de vocês, quer dizer, eram ex-prefeitos, muitas questões se referem-se também, de certa forma, a alguma responsabilidade da secretaria, a algum aditivo que demorou para ser analisado, alguma vistoria que demorou para ser feita, alguma prestação de contas que não foi analisada. Então, isso tudo também está na nossa pauta de análise e está servindo como uma cobrança nossa à prestadora de serviço, que é a CPOS, que é responsável por toda essa gestão, tanto de vistoria como de prestação de contas. Então, a diretriz, por mais que a gente tenha dado uma impressão de que não, a diretriz é andar para frente. Demorou um mês para a gente conhecer a secretaria como um todo, as informações, a Nancy assumindo o DAD, montamos uma equipe que está agora trabalhando a pleno vapor, estamos ficando na secretaria praticamente o dia inteiro, quer dizer, a dedicação exclusiva para resolver essa questão do DAD, para que a gente possa ter essa resolução no final do ano e que todas as prefeituras consigam atender seus pleitos. Com relação à notificação que foi enviada pela secretaria, que muitos prefeitos colocaram para nós, com relação a uma notificação, com uma recomendação, com uma possibilidade de ir para o CADIM, quer dizer, a tomada dessa notificação, ela na verdade é uma resposta aos órgãos de controle, né? Os órgãos de controle nos cobram, a secretaria está sendo notificada por ausência de cobrança. Quer dizer, a secretaria não cobra os municípios, a secretaria não fiscaliza os convênios passados. Então, a notificação foi enviada, os prefeitos estão trazendo respostas, muitas delas, algumas estão dentro da própria secretaria, o que está nos ajudando a identificar onde ela está parada, e outras, a própria prefeitura também tem que colaborar e tentar achar uma solução. Então, essa notificação foi feita, foram 70 municípios que receberam, quer dizer, não é uma coisa pessoal para um ou para outro, alguns com menos processos, outros com um número elevado de processos, mas a ideia é que a gente caminhe para uma resolução, quer dizer, a gente consiga andar e tentar resolver o passado e, ao mesmo tempo, em paralelo, preparando os convênios de 2017. Com relação à assinatura, o governador pediu aí pelo menos de 2 a 3 datas até o final do ano para que a gente possa fazer essas assinaturas. A gente pré-agendou aí dia 1º de novembro como a primeira data, que seria já de assinaturas dos municípios que conseguirem estar aptos a assinar e também encaminhar suas pendências. E provavelmente a gente consiga marcar uma no final de novembro e outra, se for necessária, no começo de dezembro. O COC se reuniu ontem, já teve a sua primeira reunião com a reposição dos membros, e a tendência, quer dizer, já está prevista mais 2 reuniões para outubro, novembro. Está aqui o prefeito do Guarujá, que faz parte, junto com o André, lá de Socorro. Então, os municípios que ainda faltam apresentar alguma questão com relação à troca de objeto, à mudança de projeto, podem apresentar ao COC que o seu pleito será analisado. Com relação aos serviços, que também gerou uma polêmica, desde que a gente chegou, comunicamos aí a diretoria da Precesp, a secretaria, de certa forma, ela não está estruturada hoje para receber pleitos de serviço. Ela não tem, há uma ausência de parâmetros para que possa ser avaliado esses pedidos. Então, o que a gente pediu para a Precesp desde o começo, que comunicasse os prefeitos para que trocassem esses pleitos, para que a gente possa, no ano de 2018, tentar estruturar a secretaria para receber esse tipo de convênio, apesar das conversas que foram tidas antes dentro da secretaria, mas para que a gente evite problemas futuros com os convênios. Então, essa foi uma decisão para que troquem os pleitos devido a essa não estruturação da secretaria para receber esse tipo de convênio, para a gente evitar aí um novo problema para o futuro. Mas a ideia é que em 2018 a secretaria se estruture, né? Porque, como vocês sabem,
a nossa prestadora de serviço ela é feita de engenheiros, né, que olham e vistoriam obras e não têm o mesmo expertise para olhar a qualquer tipo de serviço que é prestado. E a ideia também é de ter uma portaria com alguns parâmetros, alguns critérios com relação aos serviços, para também não ficar aquela coisa vaga, aberta. Então, a Secretaria também vai, em 2018, tentar colocar esse tipo de parâmetro. A ideia também, no final de dezembro, passando aí as assinaturas, a liquidação das pendências dos municípios, a gente já pensar em 18, porque 18 é um ano eleitoral, é um ano curto. Então, o COC também faria uma reunião já para receber os projetos de 2018, para que a gente entre o ano já apto para o município que tiver encaminhado as suas pendências, assinado, já poder assinar 2018 logo no começo do ano. Então, eu acho que essa é a ideia da gestão que se iniciou. A gente sabe que o governo é um só, o governo se iniciou em 2011, nós estamos em 2017, todos os secretários que passaram fazem parte do mesmo governo, a gente tem essa consciência. Então, a gente está tentando aprimorar algumas questões que foram passadas por vocês como deficitárias, como problemáticas, e tentar caminhar em conjunto, trabalhando em conjunto, para que a gente possa evoluir e chegar ao final do ano aí a contento e tentando resolver tudo. Acho que, de certa forma, é isso. Fernando, eu trago aqui o abraço do governador, que é um entusiasta aí do turismo, sempre defendendo o turismo, está preocupado. Eu tenho falado com ele constantemente sobre o assunto. Alguns de vocês abordam ele e ele sempre conversa comigo. Eu tenho passado para ele mais ou menos o relato daquilo que a gente está tentando fazer, daquilo que está sendo feito, da maneira como estava. E ele também está me pedindo, está nos pedindo para que a gente consiga encerrar o ano com relação à assinatura. Não existe nenhuma diretriz de não assinar por uma questão orçamentária. É outra coisa que às vezes a gente ouve, que os prefeitos, de alguma maneira, nos contam. Quer dizer, não há essa questão, primeiro porque o orçamento está previsto, e como hoje o desembolso nem é na assinatura, quer dizer, então a execução orçamentária ela é posterior. Então, essa alegação ela não existe, quer dizer, o governador em nenhum momento me pediu para não assinar, pelo contrário, o pedido dele sempre é para que assine todos os convênios que seja possível, que estejam aptos, e também que, desde que os municípios estejam aptos, que as suas pendências estejam ou resolvidas ou encaminhadas para uma solução. Acho que basicamente é isso. Eu agradeço o convite, a gente também veio para ouvir um pouco. Tem muitas questões que são colocadas pela Precesp, por alguns prefeitos individualmente, trazem alguns pleitos. Então eu estou aberto, nós estamos abertos e dispostos a ajudar com relação a questões aquela que o Fernando falou, do decreto, né, de você ter pelo menos um desembolso inicial, mesmo que seja pequeno, mas que ajude o prefeito a começar a obra. A questão de parcelamento, né, algumas prefeituras têm dívidas e que têm que devolver, e que o parcelamento curto dificulta demais a sua execução orçamentária nas outras questões. Então, nós estamos aqui abertos, nós viemos ouvi-los e tentar colaborar e levar outras ajudas, outras questões para o governo, ver o que a gente pode estar fazendo. Mas é isso, obrigado a todos, e agradeço o convite mais uma vez. Fernando, Marco Aurélio e Leandro, que estão juntos, o Zupo, que também tem estado sempre lá na secretaria nos dando um auxílio, e vamos ouvi-los aí. Obrigado.